A paz do Senhor, tudo bem? Estamos de volta no nosso 8º dia do nosso estudo, o 8º de um total de 40. E hoje o nosso estudo é sobre o amor não arde em ciúmes. Sabe, eu estou muito feliz assim de estudar mais uma vez este livro, porque este livro ele está trazendo para nós uma oportunidade de não olhar o outro, mas olhar nós, olhar o que tem dentro de nós. E isso, normalmente, é aquilo que nós não fazemos nos momentos de conflito, nos momentos em que estamos chateadas, nos momentos em que estamos insatisfeitas, né, com a pessoa com a qual nós nos relacionamos. E aqui, nós vemos aqui, ó, a primeira fala que eu grifei aqui no meu livro é: ele vem da raiz, né, que é o ciúme, vem da raiz da palavra zelo e significa queimar com um fogo intenso. Então, o que quer dizer que esses ciúmes é um momento em que você tem um sentimento tão forte, que ele se torna perigoso, porque um fogo intenso é um sentimento que pode sim se tornar muito prejudicial e que pode causar alguns prejuízos, né, alguns danos. E aqui o autor também vai dizer, na verdade, existem duas formas de ciúme: o ciúme legítimo, baseado no amor, e o ilegítimo, baseado na inveja. Isso para mim também, nesse momento, foi um choque assim de realidade em relação a esses dois tipos, porque eu tinha na minha mente que o único ciúme que existe é prejudicial, porque eu entendia que era algo como uma possessão. E agora, quando eu estava fazendo esse estudo, eu tive uma visão por um outro ângulo, que estes ciúmes, quando ele está no sentido de ser zeloso, de cuidar, no sentido de entender o que está acontecendo porque ama e porque não quer ser substituído, então isso é uma situação de um ciúme legítimo, que é um sentimento que podemos dizer que é bom. E o outro tipo é o ciúme que não é isso que faz, ele tem inveja. Olha aqui, como vai dizer aqui um exemplo: tiramos o foco dos ciúmes ilegítimo, o que se opõe ao amor, aquele que tem origem no egoísmo, onde ter ciúme de alguém é o mesmo que ser movido com inveja. Então, aí ele pergunta: você luta contra o ciúme? Sua amiga é mais popular e você sente ódio dela por isso? Então dizem que as pessoas ficam felizes com o nosso sucesso, desde que não seja maior do que o delas. Então, assim, enquanto que a pessoa, acontece muito isso, né? E isso não é só na adolescência, é mais comum a gente ver na adolescência, mas assim, duas meninas, por exemplo, são amigas, está tudo bem. Quando uma começa a namorar, aí a outra acaba a amizade. Ou porque, às vezes, não é nem porque gostou do mesmo cara, às vezes é porque uma não suporta ver a outra feliz. E tem exemplos assim de coisas terríveis mesmo no trabalho, né, ciúmes. Então eu até estava comentando hoje com uma colega que me perguntou sobre o estudo, falou: é só sobre o casamento? Para mim, nesse momento, está se aplicando em vários relacionamentos. No casamento, claro, que é o foco principal desse estudo aqui, porque é o relacionamento mais forte que a gente tem na Terra, né? É um relacionamento porque é muito diferente do relacionamento de filhos, por exemplo, que é outro relacionamento muito forte e eterno, e porque o filho é diferente o tratamento e a escolha do filho, né? Não fomos nós que fizemos, como a maneira como escolhemos o nosso cônjuge. Então, quando nós fizemos essa escolha do nosso cônjuge, nós tivemos oportunidade e nós vimos coisas que para nós era valorosa, que para nós era importante. E ali nós unimos forças, minhas forças nas forças dele, ou as minhas forças nas fraquezas dele, e assim o vice-versa, né? E por isso que o risco
de o ciúme atrapalhar é muito grande, porque se eu colocar um sentimento desse de inveja, por exemplo, eu quero os holofotes só para mim. E aí, quando ele tem holofotes, como que eu me sinto? Como que eu faço? Eu vou querer sabotá-lo? Eu vou querer... Então, isso é muito ruim. E quando nós começamos pensando nisso aqui, isso a gente, de repente, pode pensar, mas isso só acontece com coisas grandes. Não, são coisas pequenas que podem ir se rastejando por dentro da nossa casa, dentro do nosso relacionamento, minando, trazendo algo prejudicial. Sabe aquela pessoa que sufoca a outra, que não deixa a outra fazer nada? Talvez não porque outro engano também, que é o que eu estava aprendendo aqui, que às vezes a gente pensa que o ciúme é só a questão de pensar que a outra pessoa, que o seu esposo ou sua esposa vai ter outro, né? Vai arrumar um outro, vai ter um amante, alguma coisa. Mas não é só isso, porque tem ciúmes em todas as áreas da nossa vida. Nós podemos ter ciúme do salário que a pessoa ganha, que é essa questão da inveja aqui, que é uma questão de você querer estar na frente, dos elogios que a pessoa ganha, talvez da beleza física que a pessoa tem, talvez da maneira com que a pessoa se comporta, uma pessoa que tem uma etiqueta diferenciada, ou uma pessoa que sabe se portar bem, que onde chega é bem aceito, e às vezes você é mais tímida, mais acanhada, não tem essa mesma condição de chegar e ter essa exposição de aceitação assim com as pessoas, e às vezes isso vai te sufocando, vai te deixando com ciúmes, e aí você já fica com raiva, você já fica chateada, você já não consegue ser você mesma. E isso aqui tudo, quando eu estava lendo, eu comecei a pensar, imaginar, coloquei a minha vida aqui dentro, coloquei a vida das pessoas que eu conheço, eu comecei a pensar, eu tenho bastante amigos que estão com dificuldades no relacionamento, e a gente conversa bastante e sobre essas coisas, a gente está tentando se ajudar, porque desistir não é o caminho. Brigar por causa dessas picuinhas aqui é infantilidade, e não é isso que o Senhor quer de nós. Tanto é que aqui no Cantares de Salomão 8:6, que é o primeiro versículo desse capítulo, ele vai dizer: pois o amor é tão forte quanto a morte, e o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. Olha que frase, gente. Isso é muito forte. Suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. Então, assim, pois o amor é tão forte quanto a morte, decisivo. E o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. Então, assim, aconteceu, acabou, né? O morto está morto. Depois que foi para a sepultura, quando está morto já não tem mais o que fazer. Imagina quando foi para a sepultura, daí que não se levanta mais de lá, né? Então, seguindo aqui. Agora a nossa segunda referência, que vai dizer em Tiago 3,16 e 4:1-2, que aqui vai estar dizendo assim, o autor começa escrevendo: se não acabarmos com a nossa raiva, aprendendo a amar os outros, provavelmente conspiraremos contra elas. A Bíblia diz que a inveja nos leva à confusão, e à briga, e a toda espécie de males. Que isso é um resumo do que está dizendo em Tiago 3,16, 4:1-2. Aí eu coloquei aqui também, grifei aqui também mais algumas coisas que o autor diz, quando ele fala da questão de ciúmes ilegítimos, que ele vai dizer que, por exemplo, quando Caim desprezou, né, a aceitação de Deus pela oferta de Abel, quando Sara, né, no primeiro momento, ela quis Agar perto dela, ela trouxe Agar para perto dela, foi ela que convidou Agar para perto dela, mas no momento em que ela percebeu que Agar realmente tinha aquilo que ela não tinha, estava dando para Abraão aquilo que ela não poderia dar até aquele momento, então gerou nela um sentimento muito ruim, e ela não quis mais Agar perto dela. Então é complicado isso aqui, se nós olharmos para dentro de nós mesmo, verdadeiramente, deixar o Senhor Deus trabalhar nesse estudo que nós estamos fazendo, porque até agora nós já estamos no 8º dia, e nós ainda não vimos nenhum momento aqui que Deus está mandando nós olharmos para o outro. Em todo o tempo aqui, Deus está mandando nós olharmos para nós. E essa é uma responsabilidade muito grande. E se nós fizermos isso verdadeiramente, com o nosso coração aberto, para que Deus possa entrar e trabalhar em nós, eu tenho certeza que a nossa casa vai ser diferente. Aqui ele ainda diz: sim, se não vigiarmos, a inveja pode também contagiar o nosso casamento. É verdade, isso aqui, quando o casal começa a ter competição dentro de casa, é terrível. Eu conheço
pessoas que já passaram por isso, que foram levados ao divórcio mesmo, porque assim, começou uma competição entre os cargos e os salários que eles estavam ganhando, entre quem pagava mais conta dentro de casa, entre quem que tinha que mandar, e foram levados ao divórcio. Depois eles voltaram, se reconstruíram para a glória de Deus, conseguiram entender o nível da barbaridade que eles estavam fazendo. Então é fato, se não vigiar, é um sentimento ruim, e é um sentimento que todos nós temos, seja pouco, seja muito. Claro que tem pessoas que conseguem controlar mais, tem pessoas que conseguem controlar menos, tem pessoas que não controlam mesmo, mas nós, como mulheres de Deus, que estamos desesperadas para ter a presença do Espírito Santo em nós em tempo integral e dominar o nosso corpo e a nossa fala, e ter uma alma limpa na essência daquilo que Deus tem para nós, precisamos realmente vigiar, porque não é fácil. A palavra do Senhor, ela está nos orientando. E há aquele ditado que fala, né, que o pecado todo dia bate na porta. Todos os dias ele bate na porta. E nós temos que escolher ser amigas de Deus e ficarmos do lado do Senhor, procurar fazer aquilo que o Senhor está nos ensinando, que é reto, que é puro e que é digno. E ao Senhor seja dada a honra, a glória e o louvor por esse estudo. Eu estou muito grata pela vida de vocês que estão comigo, participando desse estudo. Vocês estão me encorajando. Vocês não sabem o quanto que é legal, assim, da minha parte, o meu sentimento. Eu sei que tem algumas de vocês que estão assistindo que não se relacionam pessoalmente comigo, mas assim, vocês estão vendo uma mulher que se esforça, que tenta muito ficar na presença de Deus e que tem muitas dificuldades, muitas vezes, porque as pressões são muito grandes. Então nós precisamos continuar firmes. Você agora ora pela tua casa, ora pela minha casa, e eu vou fazer o mesmo, orar pela minha casa e orar pela tua casa. E o nome do Senhor já está sendo glorificado na minha casa e na sua casa, a glória do nome de Deus. Amém?